O Jornal da Justiça está de volta para falar de 3 decisões tomadas ontem pelo Supremo. Em uma delas, os ministros derrubaram a inclusão do ICMS no cálculo das contribuições sociais dos produtos importados. Por decisão do Supremo, os produtos importados podem baixar de preço. Por unanimidade, os ministros consideraram inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da CONFINS em produtos e serviços importados. Neste processo havia repercussão geral e, desta forma, outros tribunais seguem o mesmo entendimento. A legislação atacada aqui estabeleceu o valor aduaneiro, abre aspas, acrescido do valor do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. A ministra Ellen Grace glosou essa parte do dispositivo, entendendo inconstitucional. Eu estou acompanhando Sua Excelência. O Supremo também decidiu sobre a demissão sem justa causa de empregado de empresa pública, o que pode aliviar a demanda de ações na Justiça Trabalhista. O caso analisado pelos ministros envolvia um motorista aposentado, que foi mandado embora sem nenhuma motivação da empresa de Correios e Telégrafos. Em primeira instância, o juiz determinou o retorno dele ao serviço e o TST confirmou a decisão. Para a Suprema Corte, os empregados dos Correios precisam ser aprovados em concurso público e, por mais que sigam as regras da CLT, eles não podem ser dispensados sem justificativa. Se a Constituição exige concurso público para a contratação, não se poderia admitir que a dispensa pudesse ocorrer sem motivação idônea, sob pena de abrir-se as portas para a fraude à norma constitucional. Outra decisão do STF envolve o Plano de Saúde GEAP, que atende mais de 650 mil pessoas no Brasil inteiro. A GEAP foi criada para atender servidores do Ministério da Saúde e da Previdência, do INSS e da Dataprev, mas acabou prestando serviços para dezenas de órgãos públicos. O Tribunal de Contas da União havia determinado que a empresa deveria participar de uma licitação para firmar convênio com o governo federal. O plenário do Supremo confirmou a decisão do TCU. E para comentar essas decisões do Supremo, a gente recebe a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Muito boa tarde, Gisele. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Boa tarde. Muito bem. A partir de agora, esse entendimento vale para as dispensas no âmbito dos Correios e também para as empresas públicas em geral, não é isso? É isso mesmo. O que os ministros decidiram ontem no plenário da Suprema Corte foi uma decisão tomada por maioria e exatamente nesse sentido, de que essa decisão agora ela vale não só para a empresa pública e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, como para todas as empresas públicas no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios e também no que diz respeito às sociedades de economia mista. O que na verdade, os ministros entenderam? Os empregados, tanto das empresas públicas quanto das sociedades de economia mista, eles são admitidos por meio de concurso público, mas eles não têm direito à estabilidade prevista no terço constitucional, já que a estabilidade ela é aplicável apenas para os servidores públicos estatutários, ou seja, aqueles que têm as regras aplicáveis às da Lei 8.112. Então, no âmbito dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, vale as regras da consolidação das leis trabalhistas, ou seja, aplica-se a CLT, mas no que diz respeito à dispensa, é preciso explicar, é preciso fundamentar os motivos da dispensa. Seja qual for o motivo da dispensa, seja qual for a previsão prevista na CLT, é preciso fundamentar, é preciso justificar. Foi esse o entendimento. Tá. E em relação às contribuições sociais, no caso das importações, o STF manteve a decisão do TRF da 4ª Região. Como é que ficou bem isso? Manteve. O TRF da 4ª Região havia entendido pela inconstitucionalidade da parte de um dispositivo de uma lei de 2004. Esse dispositivo previa que para a base de cálculo, para o cálculo de duas contribuições sociais, do PIS e da COFINS, seria necessário incluir na base de cálculo, além do valor aduaneiro, estaria incluído então o valor do ICMS e também de outras contribuições oficiais. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Entendeu que realmente essa inclusão do ICMS na base de cálculo, ela é inconstitucional, de tal forma que, seguindo a Constituição Federal, só pode ser considerado para a atribuição dos impostos, dessas contribuições sociais sobre importações, só podem ser consideradas o valor aduaneiro. Isso é o que está previsto na Constituição. Então, dentro essa foi uma decisão tomada por maioria, levou em consideração exatamente um dispositivo da Constituição Federal que traz que essas contribuições sociais têm, quando a alíquota ela se dá
ad valorem, elas só podem ser consideradas levando em consideração o valor aduaneiro. Bom, nós falamos sobre as decisões de ontem, agora vamos falar sobre o que pode entrar no julgamento de hoje. Um dos temas é o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que quer anular um benefício dado ao preso que cometeu falta grave dentro do presídio. Um preso no Rio Grande do Sul cometeu falta grave dentro do presídio e quer continuar sendo beneficiado com os dias remidos. De acordo com a Lei de Execuções Penais, a cada 3 dias trabalhados, o preso tem direito ao desconto de um dia da pena a que foi condenado. Esses dias premiados pelo trabalho são chamados de remidos e são perdidos ou desconsiderados quando o condenado comete falta grave. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que o dispositivo da lei não está de acordo com a Constituição Federal. O Ministério Público quer que incida a regra da Lei de Execuções Penais e aplicada à súmula vinculante número 9 do Supremo. O STF reconheceu a existência da repercussão da questão constitucional suscitada. Agora, os ministros vão decidir se o cometimento de falta grave importa na regressão do regime de cumprimento da pena e na perda dos dias remidos pelo trabalho. Então, Gisele, de que forma esse benefício está previsto na lei? A Lei de Execução Penal, Paulo, ela trata exatamente dessa possibilidade do apenado que está cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, ele pode ter um desconto da pena. E esse desconto da pena, ele se dá na seguinte proporção: a cada 3 dias trabalhados é menos um dia. Mas aquele apenado, aquele condenado que também exerce uma atividade de estudo dentro do presídio, ele também pode ter um abatimento. O que a lei prevê é que a cada 12 horas de frequência a ensino médio, superior, enfim, a lei traz ali, enumera quais são as possibilidades, é possível também abater um dia da pena. Então, na verdade, existe essa previsão e ela se aplica para aqueles que estão em regime fechado e em regime semiaberto. Então, quer dizer que o cometimento de falta grave acaba beneficiando o preso de uma certa forma do jeito que está hoje na legislação. Não, a legislação ela traz também tem um determinado dispositivo que estabelece o seguinte: a partir do momento do cometimento de falta grave, o preso poderá ter a perda desses dias que foram descontados, só que não é a perda total. Já chegou a legislação anterior, antes de 2011, chegou a prever a perda total desses dias trabalhados ou dias que foram abatidos aí por conta do estudo. Mas a partir de 2011, houve uma alteração, e essa alteração estipulou que, a partir do momento do cometimento da falta grave, o juiz poderá descontar, ou seja, poderá deixar de considerar 1/3 daqueles dias que foram abatidos. Então, isso pode acontecer. É uma previsão que está na atual legislação, na atual redação da Lei de Execução Penal.